Bom dia, Vaguinho. Bom dia, Lili. Bom dia, Beto Orlando, Ana Gregório. Bom dia a todos os trabalhadores tarefeiros do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Na manhã de hoje, eu fiquei com a incumbência de facilitar o estudo sobre os itens 5 ao 7 do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses itens têm como título o ponto de vista. O ponto de vista. O que é isso? O que é ponto de vista? O que é termos um ponto de vista? Não sei. Por que esse item está no capítulo 2, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo? Também não sei. Vamos descobrir juntos? Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa descoberta do tema da manhã de hoje. Então vamos com calma. Vanderlei, grande amigo, bom dia, meu amigo. Vamos com calma refletir acerca desses itens 5 ao 7 que Kardec nos trouxe. Vamos lá. Primeiro, esse capítulo 2 tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. Deixa eu só ver aqui a mensagem. Ok, beleza, tranquilidade. Meu reino não é deste mundo. Quem falou essa frase, meu reino não é deste mundo? Vocês sabem quem disse? Quem foi que trouxe essa frase para nós? Vocês lembram de quem foi? Não sei. Bom, essa frase, ela foi trazida por Jesus. Exatamente no momento que ele estava sendo interrogado por Pôncio Pilatos. Onde Pôncio pergunta, então, sois reis aí? Né? Então ele fala, não sou rei. Depois ele afirma que o meu reino não é deste mundo. O que isso quer dizer? Né? O que quer dizer meu reino? O que esse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele tenta desenvolver? O que Kardec, junto com a espiritualidade amiga, desenvolve, tem como ideia central nesse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo? Se o reino do Cristo não é deste mundo, nesse mundo material, nesse mundo de provas e expiações em que estamos atualmente, o reino do Cristo é onde? Como é o reino do Cristo? Como é esse reino? A gente pode entender que esse reino é um reino que é formado pelas aquisições morais, certo? Então, a ideia central do capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo é trazer, né, um dogma maravilhoso. Como eu falo dogma, não é dogma religioso, é um dogma filosófico, que é o dogma da vida futura. Então, Cristo está falando o seguinte, meu reino não é deste mundo não, meu reino está lá na frente. Está lá na frente, no futuro. Mas que futuro é esse? Meu reino está no mundo espiritual. Mas como é esse reino no mundo espiritual que o Cristo nos traz? É um reino de bondade, é um reino onde prevalece a caridade, o amor ao próximo. Por isso que ele diz que o reino dele não é esse mundo ainda, porque ainda estamos um pouquinho longe de entender, ainda não conseguimos entender de fato o que é bondade, o que é caridade, o que é amor ao próximo. Nos falta alguns senões, né? Falta algumas coisas para nós termos um pleno entendimento do que é isso. Falta-nos a prática, né? A gente pode até ter um entendimento meio que vago dessas qualidades, mas ainda nos falta a prática. Então, quando Cristo traz que morrer no destino, ele está simplesmente trazendo à baila o conceito de vida futura. E o interessante é que, sem esse conceito de vida futura, todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, todo o ensinamento moral que o Cristo veio nos trazer, perde o sentido. Perde totalmente o sentido. E isso a gente consegue entender a partir do momento que a gente vai estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. A gente pega lá um versículo do Evangelho, né, do ensinamento que o Cristo nos traz, e se nós estudarmos aquele versículo,
afastando da ideia da vida futura, o versículo às vezes perde o sentido. Perde o sentido totalmente mesmo, tá? Bom, e o que é ponto de vista, né? Também, né? Mas o ponto de vista é o modo como a gente age, né? Como a gente analisa, como a gente enxerga e entende o mundo e a vida agora. Então temos um ponto de vista, né? Muitos irmãos têm um ponto de vista em relação à pandemia, muitos irmãos têm um ponto de vista em relação à política, e assim sucessivamente. E em relação à vida, a nossa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, qual o ponto de vista que nós aceitamos? Qual o ponto de vista que nós seguimos? É isso que Kardec vem trazer nesses itens 5 ao 7. Então ele começa já no item 5 dizendo o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Então, a partir do momento que eu tenho uma ideia clara e precisa, não apenas ideia clara e precisa que eu tenha da vida futura, com essa ideia clara e precisa que eu faço da vida futura, essa ideia proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida eterna. O que Kardec quis dizer com isso? O que Kardec quis dizer com isso? Que ideia clara e precisa é essa que eu devo fazer da vida futura? A ideia clara e precisa é o seguinte, é que a vida continua. O espírito é imortal. E quando eu desencarnar, quando cada um de nós desencarnarmos, nós continuaremos a viver. Mas só que não viraremos santos. O nosso, o nosso continuar no mundo espiritual vai ser bem parecido com o que estamos vivendo aqui no mundo material, na vida presente. Se eu estou me esforçando para melhorar moralmente, esse vai ser o tesouro, esse esforçar em melhorar moralmente, vamos dizer o seguinte, conseguir melhorar um pouquinho da minha humildade nessa atual existência. Então, essa humildade melhorada, eu carregarei comigo. Ah, mas eu também consegui melhorar um pouquinho financeiramente. Esse meu valor financeiro que eu consegui melhorar, eu levarei para a vida espiritual? Isso não. Então, se eu sei que eu devo melhorar moralmente a cada instante para que não tenha nenhuma surpresa na vida espiritual, por isso faz com que eu me moralize cada vez mais. E vou ter um novo olhar para a minha atual existência. Vou entender o porquê sofro. Vou começar a dar valor à resignação, à paciência. Vou começar a ter um novo olhar sobre essas virtudes. Vou começar a me esforçar e não apenas ter a ideia significativa de tais virtudes, mas vou começar a me esforçar em colocar em prática tais virtudes. Então, o homem Sidney estará mudando o seu ponto de vista em relação à vida terrena. Mudando o meu ponto de vista e exemplificando aos meus irmãos, amando a cada um dos meus irmãos como a mim mesmo, eu faço com que meus irmãos também sejam impregnados por esse amor e comecem a mudar também. E, no final das contas,
quando cada um de nós começarmos a mudar, o que muda junto? O mundo onde estamos. Ou vocês pensam que a Terra vai virar um planeta de regeneração assim da noite para o dia? Vamos supor que vai virar os polos da noite para o dia, cheio de irmãos imperfeitos aqui ainda. Não. A Terra vai se tornar um mundo regenerado quando nós nos regenerarmos também. O que caracteriza um mundo regenerado são os espíritos que estão regenerados povoando esse mundo. Tá bom? Então, continuemos. Então, a ideia central do capítulo, Meu Reino deste Mundo, é comprovar uma vida futura, livre da vestimenta material, que nos serve, essa vestimenta material que nos serve de intermediário à vida de relação social, né? Que é necessário, né? Nós precisamos dessa vestimenta material para ter essa relação, né, social. E sem o conceito de vida futura, tudo se perde. Vamos caminhar um pouquinho mais. Bom, então vamos ao ponto de vista. Na atual existência, nós temos dois pontos de vista a escolher. Temos o ponto de vista da vida espiritual, ou a vida moral, ou a vida futura, e temos o ponto de vista da vida material, da vida presente, qual nós estamos. Então, esses são os dois pontos de vista que Kardec nos traz nesse capítulo 2. O ponto de vista, se eu estou a fim de melhorar e angariar mais bagagens em relação às boas qualidades morais e continuar carregando essa bagagem da vida espiritual, ou o ponto de vista onde eu esqueço essas qualidades e fico mais atrelado à matéria. E ele vai fazer a comparação das duas. Qual é a melhor? Qual o melhor ponto de vista? O ponto de vista da vida espiritual ou da vida material? Então, ele analisa esses dois pontos de vista. Vamos lá, a vida espiritual. Primeiro, ele logo começa falando que a vida espiritual é indefinida. Ótimo, né? Nós somos espíritos imortais, né? Então, aqui, esse momento em qual estamos presentes agora é apenas um pequeno intervalo em relação à vida espiritual, que é indefinida. Já aqui não. Aqui é definida, né? Quando a gente perde, né, esse intermediário, né, esse corpo que é o intermediário que a nossa vida, a nossa relação social, a vida material terminou. Aí continuando. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. O que Kardec veio trazer nessa coisa aqui agora, né? O que Kardec veio trazer nisso aí tudo? As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes. Quando eu tenho esse olhar para a vida espiritual, eu entendendo que essa vida espiritual é indefinida, que eu sou um espírito imortal, eu sei que tudo passa. Lembra a frase do Chico, né, que ele colocava na cabeceira da cama? Tudo passa? Pois é, tudo passa. Bom dia, Luiz Maurício. Bom dia, Nélia. Bom dia, Gilberto. Tudo passa. Então, qualquer aperreio, né, como dizem os nordestinos, que nós temos nessa vida, são apenas incidentes. São apenas exercícios. Exercícios para a nossa paciência. E são de curta duração. E depois que a gente passa por aquele exercício, como diz André Luiz, não se preocupa. Não se preocupa. Passou por um problema? Ótimo. Parabéns. Conseguiu passar com paciência e resignação? Muito bom.
Mas não se preocupa, não. Vai vir outro. Vão vir outras vicissitudes, vão vir outras tribulações. Mas são apenas incidentes que vão passar, que estão apenas nos treinando. Nos treinando e nos forçando a colocar em prática qualidades que temos dentro de nós. Porque nós somos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós temos também boas qualidades, qualidades divinas. Nós temos a paciência, nós temos a caridade, nós temos o amor dentro de nós temos a humildade, mas só que são sentimentos latentes que estão lá, guardadinhos dentro de nós, adormecidos. Adormecidos por quê? Por quem? Por nossas chagas. Adormecidos porque a gente consegue, colocou à nossa frente, à frente do nosso peito, uma criança birrona, uma criança mimada, que é o nosso orgulho e o nosso ego, o nosso egoísmo. Como a gente colocou na frente essas duas chagas, as nossas virtudes ficam lá atrás, escondidinhas, intimidadas, esperando só a oportunidade de serem colocadas em prática. Quando a gente dar essa oportunidade, a gente vê o quanto valiosas são essas virtudes. Então, quando nós seguimos esse ponto de vista, mesmo encarnados, da vida espiritual, entendendo que somos espíritos imortais, já é um grande passo, porque sabemos que qualquer problema que passamos, passará. Esses problemas passarão. Basta que suportemos com paciência. Então, sigamos. Isso está no item 5, no capítulo 2. Ainda continuando na vida espiritual. Se nós tivermos o ponto de vista da vida espiritual, a morte nada mais restará de aterrador. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Opa! Então, o significado da morte, a morte morreu. Matamos a morte. O Espiritismo mata a morte. Como a vida espiritual é indefinida, isso quer dizer que o espírito não morre. O que morre é que é vestimento, né? A nossa matéria, né? Que tem um prazo de validade. Mas nós, como espíritos, não. Então, a morte deixa de ser algo aterrador. Né? Então, a morte, o significado da morte desaparece. E se alguma coisa acontece, né? Temos o afastamento de alguém que nós amamos na presente existência, mas não, calma. 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 Se for do nosso merecimento, nós o encontraremos. Porque quem já foi desse plano material, mas continua na vida espiritual, que é para onde nós também iremos. Então depende das nossas ações reencontrá-lo na vida espiritual, no plano espiritual. Então isso faz com que a morte morra, não seja mais tão assustadora, né? Aí continuamos. Então, tendo a visão da vida espiritual, matamos a morte. Menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Isso complementa, né, o slide anterior, né, a questão da paciência. Né? Então, nós não nos preocupamos tanto com a vida. Temos calma de espírito. Isso não quer dizer que vamos deixar a vida nos levar. Não, não é isso. Não é isso. Nós temos aí a resignação. Os problemas, as dificuldades,
os equívocos são vistos como consequências naturais do nosso processo evolutivo. Consequências naturais do nosso processo evolutivo de um mundo que também está em evolução. Esses problemas, eles devem ser analisados e resolvidos sem criar novos e mais sérios problemas. Então, nós pegamos o problema e resolvemos ele. Como resolvemos esse problema? Usando as coisas boas que temos dentro de nós. Não criando novos problemas. São vistos e percebidos nas suas reais dimensões. Devemos entender que os problemas que enfrentamos agora são muito menores do que os problemas que deveríamos enfrentar de fato. Isso aí são cenas do próximo capítulo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em que estudamos as nossas aflições. Então vamos deixar para lá. Capítulo 5, lá na frente a gente entende melhor. Porque nossos problemas são tão pequenos ainda. São pequenos ainda. Poderiam ser maiores. Mas Deus é Pai de amor e de misericórdia. Ele é misericordioso conosco. Tá bom? Nós somos filhos dele. Sem exageros de importância, então nós vimos e percebemos esses problemas nas suas reais dimensões sem exagero nenhum. Sem exageros de importância. Vendo como um problema que tem solução. Que podem ser resolvidos com soluções adequadas e definitivas. Sabe como um dos maiores problemas nossos? E podem ser resolvidos facilmente com uma única ação? Dissensão, né? Inimizade de um irmão com o outro. Um dos problemas. A maioria dos nossos problemas vem disso, por exemplo. Dentre outras sementinhas que nós plantamos por aí. Nossos problemas são consequências das nossas ações. Consequências das nossas ações. Sejam nessa atual existência ou existências anteriores. Então, nós colhemos o que plantamos. Nós colhemos o que plantamos. Por isso devemos ter calma para resolver nossos problemas. Se colhemos, se plantamos, sabemos o que vamos colher e sabemos como resolver, o que fazer com essa colheita, com esses frutos. Também está no item 5. Aí, finalizamos aqui a nossa análise da vida espiritual. Certo? Então, eu já estou tendencioso a olhar mais para essa questão da vida espiritual. Mas já começaram a aparecer algumas interrogações aqui na minha cabeça. Depois que eu colocar como é essa vida corporal, como nós... Vamos ver que nós nos identificamos bastante ainda com a vida corporal, com essa vida presente. Apesar de sabermos todas essas questões que pontuamos anteriormente em relação à vida espiritual, nós ainda estamos muito agarrados à vida corporal. Ainda estamos muito agarrados. Vocês vão ver bem o que eu estou dizendo. Isso é bastante normal. Bastante normal. Porque esse desgrudar não vai ser feito da noite para o dia. Ele é feito de forma paulatina, lenta, devagar. Tá? O progresso não dá saltos. Tá? O progresso não dá saltos. Mas para progredir a gente precisa trabalhar. Trabalhar como? Lembra da página? Lembra da página, né? Os sonhos vivos. Precisa fazer com que esse sonho funcione. Senão, ele fica lá estagnado. Se nós ficarmos visando apenas a vida corporal, é deixar esses sonhos vivos
se estagnarem, os seus vivos da nossa página. Então vamos lá. A vida corporal. Não tem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente. É isso? Tudo é o presente. Tudo é o presente. Ou então, tudo que eu faço hoje é para um futuro, mas um futuro totalmente material. Para que eu possa gozar daquilo que eu estou angariando materialmente no dia de hoje. Então não tem nenhuma certeza quanto ao porvir. É a questão do nada, né? Morreu, acabou. É uma frase que eu escuto bastante. Ah, morreu, acabou. Morreu, acabou? Esse é o nosso sentido da vida corporal. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante. Então vamos analisar. Primeiro, o primeiro item está dizendo o seguinte: na vida corporal, a gente somente vê a vida presente. Como a gente só vê a vida presente, a gente só vai colocar as nossas fichas, né? Vou colocar as nossas apostas nas coisas terrenas, nos seus valores, das coisas terrenas, das coisas materiais, nos seus prazeres. Isso quer dizer que ser feliz se constitui no ter alguma coisa, no ter coisas. Por isso que Kardec fala, torna com a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Então nós damos mais importância ao ter do que se tivermos uma visão da vida espiritual, onde damos mais a importância ao ser. Notaram isso? Notaram essa questão dos dois verbos, o verbo ser e o verbo ter? Quando eu tenho uma visão espiritual da vida, eu dou importância ao ser alguma coisa, ser algo diferente, esforçar-me em ser melhor. Agora, quando eu dou mais importância à vida presente, à vida corporal, aí não. Aí é ao ter alguma coisa. Porque morreu, acabou, né? Não tenho certeza nenhuma quanto ao porvir, então vou gozar o máximo possível das coisas materiais que eu tenho aqui. Mas isso não quer dizer que seja proibido ter esse gozo dos bens terrenos. Não, Deus não proíbe isso, não. Ninguém proíbe isso. O grande problema é que, na nossa busca por esses gozos terrenos, nós passamos por cima de qualquer coisa. Somos como as crianças que nada mais vê além dos nossos brinquedos. E o brinquedo é meu. O brinquedo não é do Marcão, que acabou de chegar aí. Bom dia, Marcão. O brinquedo não é do Marcão. O brinquedo não é do Gilberto. O brinquedo é meu. E se o Marcão e o Gilberto tiver um brinquedo diferente do meu e que eu gostar, eu vou querer aquele brinquedo também. E sou capaz de fazer qualquer coisa para obter tais brinquedos. Por isso que Kardec fala, não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Fazemos o possível e o impossível. Da mesma forma que damos essa valorização para o sempre ter mais, a gente também dá uma valorização sobre-humana quando perdemos alguma coisa. Que é um outro problema da vida corporal. Né? Também valorizamos a perda, por menor que seja. Se essa perda traz contrariedade e sofrimentos, valorizamos demais. Aqueles que têm colegas psicólogos podem perguntar a eles como os consultórios estão cheios. Cheios de pessoas que não sabem
na maioria das vezes, conviver com a perda. A perda de algo material. Com isso, se eu não sei conviver com minha perda e contrariedade, eu vou viver ansioso, sempre em estado de defesa, sempre alerta e desconfiado. Não é isso? Não é essa a nossa realidade? Uma realidade com ansiedade, uma realidade defensiva, sempre alerta, sempre desconfiado. Essa é a nossa realidade, felizmente. Então vejam, né, como ainda estamos bem ligados à vida corporal. Esse ainda é o item 5. A perda do menor de seus bens lhe ocasiona causticante pesar, né? Como disse anteriormente. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. O mal que o atinja, como o bem que toca aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. E aí? O que a gente pode concluir de tudo que vimos até agora? Primeiro, quem vive sob essa visão da vida corporal não é feliz. Não é feliz. Não é feliz mesmo. Não é feliz mesmo. Com isso, a gente pode até analisar uma outra frase, né? Que eu vou deixar para vocês raciocinarem. Sobre felicidade. Né? Felicidade não é deste mundo, né? Tem uma coisa desse tipo, né? O que alguém falou. Então, deixo para vocês pesquisarem. Não é feliz. Temos apenas momentos relampejantes de felicidade, fugazes de felicidade. Tudo que acontece conosco, as situações, as ações e reações dos outros são analisadas sobre uma realidade única e infidável, né? Limitada, né? A vida, tudo vai se acabar aqui, né? E assim, tudo que acontece conosco, se a gente limita tudo que acontece conosco apenas nesse intervalo que estamos aqui no planeta Terra, nesse nosso mundo de provas e expiações, nesse momento, tudo fica monstruoso. Tudo fica gigantesco. Todos os nossos sofrimentos são monstruosos. Tudo vai adquirir uma importância exagerada. Porque a gente fica limitado a só esse intervalinho em que reencarnamos e vamos desencarnar. Então, tudo que acontece aqui, nesse espaço de tempo, é muita coisa. E por isso sofremos demais. Agora, a partir do momento que eu não vejo mais essa mão, aliás, essa mão aqui, né? Que a vida continua, eu sei que esse sofrimento que eu estou tendo aqui agora, ele vai se perder na vastidão do espaço e tempo. Mas se perder como? Vai se perder a partir do momento que eu comece a me esforçar em resolver esse problema. Como? Perdoando, amando. Aí vai vir e colocou aqui, a dificuldade de termos um ponto de vista correto da vida espiritual é devido à falta de conhecimento dela mesma?
Sim, sim. Pelo medo que ainda temos, pela insegurança que ainda temos. Insegurança essa colocada pelo nosso orgulho e nosso egoísmo. Do ter sempre mais. De não se esforçar em ser algo mais. Isso nos traz a nossa insegurança. A partir do momento que nós entendemos que devemos, que nós entendermos de fato que somos filhos de Deus, que temos várias virtudes dentro de nós, de nos autodescobrirmos, aí esse ponto de vista correto da vida espiritual que o Vaguinho está perguntando, fica muito mais claro. Porque a gente vai perceber que os tesouros maiores, os tesouros que devemos adquirir, não são os tesouros materiais. As riquezas materiais existem para nos auxiliar nesse pequeno intervalo. A falta dessa riqueza ou a abundância dessas riquezas. Existe para nos auxiliar nesse intervalo, em que devemos trabalhar e progredir. Mas trabalhar como? Trabalhar no bem. Para a frente e para o alto, né? Instruindo-nos e amando. O desenvolvimento da horizontal, né, da instrução, e o desenvolvimento vertical do amor, da moralização. E notem que, ao fazermos esse movimento para a frente e para o alto, que a gente forme uma cruz. Então devemos carregar nossas cruzes, os nossos problemas, né? Mas podemos carregar essa cruz muito pesada, de forma que ela, mesmo pesando 100 quilos, nós achemos que ela pesa 1 tonelada. Isso, se nós tivermos essa visão da vida corporal apenas. Ou essa cruz pode se tornar muito leve, onde o peso real dela é de 100 quilos e nós a carregamos como se fosse um fardo de 5 quilos, de 1 quilo. Essa cruz se torna leve a partir do momento que a gente está entendendo e praticando os ensinamentos do Cristo. Entendendo e praticando os ensinamentos do Cristo. Aí a cruz torna-se leve. Meu jugo é leve, meu fardo é suave, meu jugo é leve. Que o Mestre nos tanto falou. E a gente continua. Aí, Kardec conclui esse item, dizendo que a importância dada, ele nos dá uma forma matemática, né, da razão inversa. Né? Quanto mais importância nós damos aos bens terrenos, à vida corporal, menos fé na vida futura temos. Então isso responde, né, a questão de Vaguinho, né? A gente não tem a nossa dificuldade de termos esse ponto de vista correto está na importância que estamos dando ainda à vida corporal, aos bens terrenos. A partir do momento que eu dou menos importância aos bens terrenos, isso faz com que eu aumente a minha fé na vida futura. E vamos seguir. Mas se todos pensassem nas coisas espirituais, tudo na Terra não periclitaria, ou seja, tudo na Terra não estagnaria, né? Não desenvolveria mais, ficaria estagnado, não progrediria. Isso é uma pergunta, né, que Kardec responde logo no início do item 6 desse estudo do ponto de vista. Se eu dou muito valor às coisas espirituais, eu vou deixar as coisas materiais de lado e tudo vai parar? Não, não é isso que... Não, não é isso. Não é isso. Não é isso que Kardec veio trazer. Não. Primeira resposta é que não. 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 Por quê? Porque nós, por nosso instinto, procuramos sempre o bem-estar. Isso é a resposta de Kardec.
E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele até usa uma figura. Quem é que, caminhando, pisa no espinho e vai deixar lá o espinho dentro do pé? Não, a gente vai parar e vai tirar o espinho para poder continuar a caminhar. Então nós, de forma instinta, sempre procuramos o nosso bem-estar. E embora certo, né, de que só por pouco tempo permanecerá no lugar que se encontramos, né, nesse intervalo que eu mostrei para vocês, a gente vai cuidar de estar aqui da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E nos esforçando para estarmos aqui da melhor maneira possível, nos força a progredir. Porque estar aqui da melhor maneira possível, estaremos aqui na melhor maneira possível se servirmos um ao outro, se amarmos uns aos outros. Não foram esses dois mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? É um mandamento maior? Amar. Se nós nos esforçarmos dessa maneira, a gente vai progredir. Que é a lei da natureza. Então, notem, servir, né? Trabalhar. Lei do trabalho, se eu sirvo ao outro, amando-o, eu progrido. Isso é um instinto de conservação. Vamos continuar. Está no item 6 do capítulo 2. Aí ele diz o seguinte: Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso que nós fazemos desses gozos em detrimento das coisas da alma. A supervalorização que nós damos a esses bens materiais. Aí, contra tais abusos, é que se presunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo é por causa. O Cristo falou-nos essa frase, nos disse essa frase, por causa que sabia desses abusos que nós estávamos cometendo. Por isso que ele disse que meu reino não é deste mundo. Enquanto estivermos nesse abuso dos bens terrenos, estamos supervalorizando a vida material, isso que é detrimento da vida espiritual. Aquele que. Aí eu achei essa frase, esse pedacinho que Kardec escreveu no item 6 maravilhoso. Aqueles que se identificam com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Ótimo, ótimo isso. Ótimo essa comparação. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Aquele que compreende a vida futura age em qualquer circunstância como o rico que não se abala com a perda de uma quantia de dinheiro que não lhe faz falta. Não lhe faz falta. Mas aí tem duas perguntas. Se vivemos eternamente, né? Por quê? Porque não faz falta. Porque se vivemos eternamente, por que eu vou me desesperar com essa ou aquela situação mais difícil? O que significa tal fato no viver eternamente? O que significa isso? Né? Estamos concluindo aqui. E o Espiritismo? E qual o papel do Espiritismo em nos auxiliar nesse ponto de vista? Então, o Espiritismo, isso está no item 7, dilata o pensamento e rasga horizontes novos. Mostra que essa vida, a vida corporal, não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, com a questão da vida futura. Então,
O Espiritismo veio justamente demonstrar a realidade da vida espiritual. A partir do momento que Kardec, né, escutou as batidas, observou as mesas girantes e começou a raciocinar que ali tinha inteligência, as coisas começam a mudar. Né? O Espiritismo veio comprovar a existência do mundo espiritual. Veio matar a morte. Veio ampliar a compreensão do processo evolutivo do homem. Eles não conseguem evoluir, progredir apenas nesse intervalo. A gente precisa ter mais tempo para evoluir. Progresso não dá saltos. Revela a solidariedade que liga, né, que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, oferecendo uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Quando Kardec fala que o Espiritismo mostra essa solidariedade, ele está falando que há possibilidade, sim, da formação da família universal. Ah, sim. Só que essa família universal não vai ser formada logo depois de desencarnar, não. Eu preciso de reencarnar mais vezes, porque eu preciso melhorar mais um pouquinho. Então a gente precisa analisar, estudar, refletir o melhor possível sobre a ideia de vida eterna, a gente esclarecida, trazida à tona pelo Espiritismo. A gente precisa estudar sobre isso. Introduzi-la dentro de nós, de tal forma que não sintamos, que nada citamos, pensemos e façamos sem sua presença, sem seu norteamento, sem seu direcionamento. Então a gente precisa ter uma ideia mais clara sobre isso. A gente precisa acreditar. Como? Primeiro a gente estuda. Depois a gente ama. Talvez depois não. Que tal? Convido a instruirmos e amarmos ao mesmo tempo. Fazemos isso. Por isso da importância do Espiritismo para esse bom entendimento da vida futura. Com o Espiritismo, nós tiramos esse véu dos nossos olhos, descobrimos que somos espíritos eternos, e com essa ideia da vida futura, agora sim, os ensinamentos do Cristo começam a fazer sentido. As bem-aventuranças começam a fazer sentido. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. Quando eu leio bem-aventurados os puros de coração, a gente começa a falar, meu Deus, eu tenho que ser puro de coração nesse intervalo de tempo? Não dá. É pouco demais, eu preciso de um pouco mais. Eu preciso fortalecer esse vaso que tem todas essas virtudes dentro de mim. Eu preciso fortalecer mais esse vaso. Eu preciso entender melhor. Eu preciso ter a oportunidade de praticar mais o amor. E com isso, a gente entende melhor o quanto Deus é misericordioso conosco. Para finalizar, eu trago essa frase que está no livro Espírito e Vida, no texto do capítulo 24. Esse livro Espírito e Vida foi psicografado pelo Divaldo Franco, da nossa autora espiritual Joana de Ângeles. E tem o capítulo 24, que é o capítulo Jesus e o Mundo, que eu convido a vocês depois, se tiverem oportunidade, de lerem, de estudarem esse capítulo, Jesus e o Mundo, capítulo 24. E nesse capítulo, a Joana de Ângeles escreve: viver no mundo, entre as contingências do mundo, mas pensar nas coisas do alto e agir consoante
os impositivos da vida imperecível. Esse é o nosso objetivo. O Cristo nos mostrou que isso é capaz, isso é possível. Isso, todos nós somos capazes disso, porque isso é possível. Ele, como construtor, né, auxiliar construtor desse nosso planeta, ele veio até aqui e nos mostrou que, apesar de todos os problemas que temos aqui, a gente consegue, sim, viver aqui, nesse mundo, pensando nas coisas do alto e agindo conforme os impositivos da vida imperecível, da vida futura, da vida espiritual. Para finalizar, trago aqui uma mensagem de Emmanuel para que nós possamos refletir. Essa mensagem está no livro Agenda de Luz, que diz o seguinte: no tempo infinito, o hoje é o reflexo do nosso ontem, tanto quanto o amanhã será, como é justo, a projeção do nosso hoje. Recebe cada dia por flama de luz que podes aproveitar no engrandecimento da vida que te rodeia. Somos servos privilegiados, com valioso empréstimo de dons sublimes. Abstenhamo-nos desse modo da perda de tempo e ataquemos as tarefas que nos compete atender. Saiamos dessa procrastinação espiritual que vivemos. Valorizemos o nosso ser. Deixemos um pouco do lado o ter. Não supervalorizamos o ter. Supervalorizemos o ser. Agradeço a paciência de todos. Peço que cada um que está conectado nesse momento, que cada um que estarão conectados mais tarde, que possam pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e estudar os itens 5, 6 e 7 do capítulo 2. Porque, de certa forma, eu não trouxe todas as informações que lá estão contidas. Eu tentei só facilitar o nosso entendimento do que ponto de vista é esse. Convido a cada um a estudarem com mais profundeza esses 3 itens do capítulo 2. Melhor, estude o capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Um grande obrigado a todos.